Vamos de mais um vídeo de lista porque eu sei que vocês se amarram. Os 10 animais fantásticos mais poderosos que existem. Lumos Maximum. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Esse vídeo aqui marca o início da série Criaturas Fantásticas do Mundo Mágico. A série de vídeos onde eu vou falar sobre cada uma das principais criaturas mágicas do mundo mágico de Harry Potter. Em 1811, o então ministro da magia Grogan Stump estabeleceu 3 categorias para criaturas mágicas do mundo bruxo. São elas seres, bestas ou feras e espíritos. A partir daí, 2 categorias derivadas dessas 3 surgiram, os não seres e seres espirituais. Por exemplo, lobisomens, duendes, gigantes, elfos domésticos e vampiros são criaturas mágicas classificadas como seres. Acromântulas, hipogrifos, basiliscos e dragões são criaturas mágicas classificadas como bestas ou feras, enquanto fantasmas e espíritos agourentos são criaturas mágicas classificadas como espíritos. Dentro da categoria de não seres estão os dementadores, bichos papões e poltergeists como o pirraça. E as caiporas são um exemplo perfeito de seres espíritos. Mas aí alguns podem perguntar, e os centauros, Bruno? Qual é a classificação deles? Bem, apesar de possuírem inteligência humana, aliás, eles são amplamente reconhecidos por sua incrível inteligência, a pedido dos próprios centauros, o Ministério da Magia britânico classificou eles como bestas ou feras. Os centauros não ficaram felizes por serem inicialmente classificados como seres e terem que dividir o mesmo status com megeras, vampiros e outras conhecidas criaturas das trevas. Por isso, eles preferiram ser classificados como bestas mesmo. Dito tudo isso, nesse vídeo o foco é nas criaturas mágicas classificadas como bestas ou feras, ou seja, eu vou classificar, de acordo com a minha opinião, os 10 animais fantásticos mais poderosos de todo o universo mágico de Harry Potter. Portanto, vocês não vão ver, por exemplo, dementadores, elfos domésticos, duendes e gigantes na minha lista, porque essas criaturas mágicas são classificadas como seres e não feras. Eu também não vou incluir os centauros nesta lista, porque embora eles sejam classificados como feras pelo Ministério da Magia a pedido deles mesmos, eles têm todas as características de um ser, inclusive sendo reconhecidos por serem naturalmente talentosos em tiro com arco, magia de cura, adivinhação e astronomia. Então, nesta minha lista, estamos falando apenas dos animais mágicos, beleza? Bora pra lista. Na 10ª posição, a pumaruna. A pumaruna é um felino nativo dos Estados Unidos e é parecido com um puma em tamanho e também em aparência. Esse felino impressionante possui a habilidade de andar sobre as patas traseiras, desviar de flechas e seus olhos amarelos podem causar hipnose e legilimência. Rápida, forte e praticamente indestrutível, a pumaruna é o símbolo de uma das casas de Ilvermorny, a escola de magia e bruxaria americana. As lágrimas dessa criatura são poderosas e possuem propriedades degenerativas, causando rápida perda de memória ao serem ingeridas. Na 9ª posição, o Zou-Wu. O Zou-Wu é uma criatura de 5 cores e tem a aparência de um gigantesco felino do tamanho de um elefante. É uma besta monstruosamente grande com um corpo listrado, uma juba desgrenhada, 4 presas que se curvam para fora da boca, garras afiadas e uma cauda desproporcionalmente longa, frisada e multicolorida. Os Zou-Wus são incrivelmente poderosos e rápidos e podem percorrer até 1000 milhas em um único dia. E vejam só, o Zou-Wu parecia também ter a capacidade de aparatar e desaparatar, como foi demonstrado durante a fuga de Newt Scamander do Ministério da Magia francês. Essa habilidade era suficientemente forte para contornar as medidas de anti-aparatação do Ministério. Inclusive, o Zou-Wu podia aparatar e desaparatar trazendo com ele acompanhantes, assim como nós vemos aqui em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Na 8ª posição, a Esfinge.
As esfinges são feras mágicas nativas do Egito. A criatura tem a cabeça de humano e corpo de leão. Elas são usadas há mais de 1000 anos por bruxas e bruxos para proteger objetos de valor e esconderijos importantes. Quando o Ministério da Magia britânico começou a categorizar as criaturas mágicas, a esfinge foi colocada na categoria de feras em vez de na categoria de seres. Isso porque as esfinges têm uma tendência violenta quando algo que estão guardando está em perigo. As esfinges são conhecidas por serem extremamente inteligentes e por seu amor por quebra-cabeças, enigmas e charadas. Seus enigmas são normalmente extremamente longos e complicados, com referências bem sutis, cujas respostas a maioria dos bruxos e bruxas não são capazes de adivinhar. A esfinge também é capaz de falar como um ser humano, mas sempre fala em rima. Elas também possuem força sobre-humana, especialmente em suas patas brutalmente poderosas. Isso as torna muito perigosas para seres humanos e é por isso que são classificadas como uma das espécies mais perigosas entre as criaturas mágicas classificadas como feras. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, uma esfinge feminina foi colocada no labirinto da terceira tarefa do Torneio Tribruxo de 1994-1995. A esfinge guardava a rota mais próxima da taça Tribruxo e o campeão precisava decifrar o enigma dela para prosseguir pelo caminho. No fim das contas, o enigma da esfinge revelava a última criatura do labirinto, uma acromântula, a criatura que guardava a taça do torneio. Na sétima posição, a serpente chifruda. As serpentes chifrudas são criaturas encontradas em várias partes do mundo, incluindo o Extremo Oriente, mas costumam ser mais comuns na América do Norte. Essas criaturas habitam corpos d'água e são caracterizadas por suas cabeças com chifres. Algumas das espécies americanas podem exibir uma joia na testa. As serpentes chifrudas são conhecidas por sua inteligência e olhos ferozes. Quando ameaçadas, são capazes de emitir uma nota musical para alertar sobre o perigo. O chifre da serpente chifruda é um valioso e poderoso núcleo de varinha, e disse que a joia na testa da serpente concedia poderes de invisibilidade e voo, tornando-se assim o elemento mais procurado da espécie. Registros antigos sugerem que as serpentes chifrudas já foram nativas da Europa Ocidental, mas foram caçadas até a extinção por bruxos em busca de ingredientes para poções e exploração de seus poderes mágicos. Isolde Sayer, a fundadora da Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, fez amizade com uma dessas serpentes e por causa disso uma das casas da Escola Ilvermorny se chama Serpente Chifruda. Isolde também produziu 2 varinhas para Webster e Chadwick Booth, os meninos que foram adotados por ela. Ela usou chifres de serpente chifruda como núcleo. Como resultado, as varinhas dos meninos emitiam uma nota musical baixa muito parecida com a que a serpente emite quando o perigo está próximo. Na sexta posição, o dragão. Os dragões são répteis voadores gigantes conhecidos por expelir fogo pelas narinas e bocas. Sua aparência amedrontadora, resistência à maioria dos feitiços e a habilidade de cuspir fogo os tornam criaturas extremamente perigosas e muito difíceis de conter. A fibra de coração de dragão é utilizada como núcleo de varinhas, sendo considerada como um dos 3 núcleos supremos. Vejam só, dragões são extremamente difíceis de matar porque sua pele grossa é impregnada de uma magia ancestral que apenas os feitiços mais poderosos podem penetrar. Os dragões também dão muito trabalho para o Ministério da Magia devido ao seu gigantesco tamanho, afinal, isso torna eles criaturas muito difíceis de esconder dos trouxas. Embora eles sejam considerados impossíveis de treinar ou domesticar, alguns bruxos e bruxas são treinados para serem guardiões de dragões ou dragonologistas. Esses bruxos e bruxas trabalham com essas majestosas e poderosas criaturas. Carlinhos Weasley, irmão de Rony Weasley, era um dragonologista. Ele estudava dragões na Romênia. Existem várias espécies de dragões, cada uma com suas características e perigos peculiares. Mas de acordo com a suposição de Newt Scamander, famoso magizoologista, a espécie rabo-córneo é a mais perigosa espécie de dragão. Na quinta posição, a Manticora. A Manticora é uma das criaturas mais perigosas do mundo bruxo.
Existem duas raças dessa fera mágica. Uma raça convencional, semelhante a um felino, e uma raça insectoide, ou seja, que se parece mais com um inseto gigante. A raça principal da Manticora tem cabeça de humano, corpo de leão e cauda de escorpião, que é capaz de matar qualquer criatura instantaneamente com sua picada. A pele da Manticora repele todos os encantamentos conhecidos, por isso é extremamente difícil subjugar uma Manticora com magia. Essa criatura é conhecida por ser capaz de falar como um ser humano e possuir inteligência comparável a um ser. Porém, devido à extrema agressividade para com os humanos, ela é considerada uma fera. A raça insectoide da Manticora, por outro lado, se parece com um escorpião monstruoso, com corpo carmesim coberto de espinhos, 2 pares de pinças, um par de antenas, cujas extremidades se dividiam em 3 partes para sentir e agarrar presas à distância, e 3 ferrões, onde o do meio é o maior. O ferrão do meio é capaz de atirar fogo. Já os filhotes dessa raça apresentam coloração avermelhada e têm apenas um ferrão e não possuem espinhos. Essa raça de Manticora é sensível à luz e pode crescer até o tamanho de um dragão. E é essa a raça de Manticora que nós vemos no filme de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, na cena em que Newt resgata seu irmão Teseu Scamander e os dois fazem aquela dancinha lá icônica. A Manticora é originária da Grécia e é tão rara quanto a Quimera. A picada da Manticora causa morte instantânea e ela tem a reputação de cantar baixinho para suas vítimas enquanto as devorava. Em 1926, uma Manticora atacou uma pessoa, mas conseguiu escapar da execução porque era feroz demais para ser capturada. No outono de 1994, Hagrid cruzou manticoras e caranguejos de fogo, criando uma fera chamada por ele de Explosivin. Não se sabe exatamente como que Hagrid conseguiu fazer isso, se ele utilizou magia para conseguir que, de alguma forma, 2 espécies diferentes acasalassem. Na 4ª posição, a Quimera. A Quimera é uma fera grega cruel e sanguinária, com a cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. Por causa de sua ferocidade, as quimeras foram classificadas pelo Ministério da Magia como extremamente perigosas e letais, e seus ovos foram classificados como materiais não comercializáveis classe A. Houve apenas um caso registrado de um bruxo matando uma quimera, embora o vencedor tenha morrido pouco depois ao cair de seu cavalo alado por exaustão. Não existem muitas informações sobre os poderes especiais da quimera no mundo mágico de Harry Potter, mas em outras obras e mitologias, essa criatura mágica tem poderes como a capacidade de cuspir fogo, uma cauda que expele veneno ácido, inteligência humana e força sobrenatural. Porém, embora não dê para afirmar que a quimera presente no mundo mágico de Harry Potter possui exatamente esses mesmos poderes, o que sabemos é que as quimeras estão entre as criaturas mais perigosas e poderosas do mundo mágico. Em 1995, lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Rubio Hagrid falou algumas vezes sobre a dificuldade de conseguir ovos de quimera, levando Hermione a suspeitar que o professor, que nunca demonstrou medo de criatura nenhuma, tentasse obtê-los para usar como parte de uma lição. Hermione então aconselhou Hagrid a não trazer feras perigosas para ensinar os alunos de Hogwarts por causa da inspeção de Dolores Umbridge. Na 3ª posição, o Basilisco. Vejam só o que diz o livro de Câmara Secreta sobre o Basilisco. Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra, não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco, também conhecido como Rei das Serpentes. Esta cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além das presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal, e o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. O basilisco era uma fera mágica geralmente criada por bruxos das trevas. Herpo o Sujo foi o primeiro a criar um basilisco.
Essa serpente gigante pode crescer até 15 metros de comprimento. Com pele verde escura ou clara, a criatura possui fileiras de presas venenosas e afiadas e olhos amarelos. Os basiliscos podem viver em média pelo menos 900 anos. O basilisco de Salazar Slytherin, por exemplo, viveu por aproximadamente 1000 anos. Isso porque os bruxos das trevas que controlam essas criaturas podem usar a ofidioglossia para colocá-las em um sono profundo e impedir seu envelhecimento. Contudo, a obediência do basilisco depende do relacionamento entre a criatura e o bruxo ou bruxa ofidioglota. Por exemplo, Tom Riddle era o único que podia comandar o basilisco de Salazar Slytherin. Inclusive, ele diz isso pro Harry, falando que língua de cobra não salvaria o garoto, porque o basilisco só obedecia a ele. O contato direto com os olhos do basilisco é mortal, ou seja, aquele que olha diretamente para os seus olhos amarelos morrem instantaneamente. O contato indireto com os olhos ocasiona a petrificação, como vemos em Harry Potter e a Câmara Secreta, onde alguns alunos de Hogwarts olham para os olhos do basilisco indiretamente e acabam sendo petrificados. O veneno do basilisco é uma substância tão poderosa que pode matar uma pessoa em poucos minutos, causando sonolência e visão turva até o completo apagão. O único antídoto conhecido contra o veneno do basilisco são as lágrimas de Fênix. Contudo, o basilisco possui uma grande fraqueza, e eu digo que é uma grande fraqueza porque até parece algo meio bobo, algo que parece ser fácil de ser arranjado. O canto do galo é fatal para um basilisco. A criação de basiliscos foi proibida na época medieval, um regulamento que está em vigor até os dias de hoje. Na segunda posição, o Nundu. O Nundu é um mamífero gigante semelhante a um leopardo, nativo do leste da África. Apesar de seu tamanho gigantesco, ele se move silenciosamente. O hálito do Nundu é tão tóxico e cheio de doenças que é capaz de dizimar vilarejos inteiros. Além disso, não há nenhum registro que dê conta de um Nundu ter sido vencido por menos de 100 bruxos trabalhando juntos. E só para vocês terem uma ideia, os dragões que foram usados no torneio Tribruxo foram subjugados por cerca de 10 bruxos. E vale lembrar que os dragões estão na lista das criaturas mais poderosas e temidas do mundo bruxo. Isso nos dá uma ideia do quão aterrorizante é um Nundu. É uma fera extremamente complexa e difícil de se domar. E é por todas essas razões que o Nundu é considerado por muitos como o animal fantástico mais perigoso que existe. No filme de Animais Fantásticos, nós vemos que Newt Scamander possui um Nundu em sua mala, mas nós não temos maiores informações sobre o método que ele utilizou para capturar essa criatura, já que ela é considerada uma das mais impossíveis de se domar. A interação pacífica de Scamander com o Nundu desafia essa crença e evidencia a habilidade admirável que ele tinha para lidar com criaturas mágicas, inclusive as mais perigosas delas. E finalmente, na primeira posição, a Fênix. A Fênix é um grande pássaro mágico, aproximadamente do tamanho de um cisne, com plumagem vermelha e dourada, bico dourado e garras reluzentes. O pássaro possui olhos negros e uma cauda tão longa quanto a de um pavão. Suas penas brilham fracamente no escuro e as penas douradas da cauda são quentes ao toque, mas não ao ponto de queimar. A pena de Fênix é utilizada como núcleo de varinhas e é considerada por Garrick Ollivander, famoso artesão de varinhas, como um dos 3 núcleos supremos, juntamente com o pelo de unicórnio e a fibra de coração de dragão. A habilidade mais surpreendente da Fênix, sem dúvida, é sua capacidade de se regenerar. Ela explode em chamas quando seu corpo envelhece e ressurge das cinzas como um filhote recém-nascido. Esse evento é chamado de Burning Day, ou em português, Dia da Queima. A Fênix também é capaz de receber o impacto total de uma maldição da morte e assim ressurgir das cinzas, o que indica que nenhum feitiço seria capaz de matar uma Fênix permanentemente. Afinal, ela ressurgiria das cinzas após receber o impacto do feitiço. E nós vemos isso acontecer em Harry Potter e a Ordem da Fênix quando Dumbledore duela com Voldemort lá no Ministério da Magia. Fawkes recebe o impacto da maldição da morte protegendo Dumbledore e assim ela rapidamente pega fogo e ressurge das cinzas como um filhote de Fênix.
Com essas habilidades mágicas, a Fênix é a única fera mágica que possui a verdadeira imortalidade. A Fênix também é imune ao olhar de um basilisco, que normalmente mata qualquer um que tem contato visual direto com ele, ou petrifica quem tem contato visual indireto, como ter um vislumbre da enorme serpente através de um espelho, por exemplo. Ou seja, a Fênix pode olhar diretamente ou indiretamente para os olhos de um basilisco sem sofrer nenhum mal. E como se não bastasse tudo isso, as lágrimas de Fênix possuem propriedades curativas extremamente poderosas. Por exemplo, como eu mencionei antes, lágrimas de Fênix é o único antídoto conhecido para o veneno do basilisco, sem falar que a canção da Fênix aumenta a coragem daqueles que são bons e causa medo nos corações daqueles que servem o mal. Apesar de ser uma criatura mágica difícil de domesticar, se domesticada, a ave se torna uma criatura extremamente leal ao seu dono, capaz até de ajudar aqueles que compartilham da mesma lealdade, tal como vemos na relação de Alvo Dumbledore com sua fênix Fawkes. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, Fawkes ajuda Harry a lutar contra o basilisco simplesmente porque a ave sentiu o quão leal o garoto era a Dumbledore. Ou seja, a lealdade de Fawkes a Dumbledore era tão forte que, para ela, Harry merecia sua lealdade também só pelo fato do garoto ser leal ao velho bruxo. Por fim, a Fênix era capaz de levantar grande peso com suas caudas, assim como também era capaz de voar razoáveis distâncias sem esforço, com até 4 pessoas segurando em sua cauda. A Fênix também pode desaparecer e reaparecer à vontade em explosões de chamas e levar qualquer pessoa que estiver segurando ela. Essa habilidade é semelhante à aparatação, e vimos isso acontecer no capítulo 27 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando Dumbledore partiu do seu escritório depois de receber ordem de prisão do Ministério da Magia. Eu confesso que foi muito difícil definir a primeira colocação. Eu me debati muito entre o Basilisco, o Nundu e a Fênix. Primeiro eu coloquei o Basilisco na primeira colocação, por causa desse trecho do livro de Câmara Secreta, que diz que das muitas feras que vagam pela Terra, não há nenhuma mais mortal do que o basilisco. Além disso, a capacidade que o basilisco tem de matar apenas olhando diretamente para sua vítima é algo que me impressiona bastante. Porém, a principal fraqueza do basilisco também impressiona muito: o canto do galo. Ou seja, basta o basilisco ouvir o canto de um galo que isso é fatal para ele. Então, esse detalhe me fez recuar e não colocar o basilisco em primeiro lugar. Depois, eu quase coloquei o Nundu na primeira colocação, porque de acordo com as afirmações do site oficial do Wizarding World, e como eu já mencionei aqui no vídeo, o Nundu é considerado por muitos como a criatura vivente mais perigosa que existe. E seu hálito é tão tóxico e cheio de doenças que é capaz de dizimar vilarejos inteiros. E para completar, no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, é dito que nenhum Nundu foi vencido por menos de 100 bruxos trabalhando juntos. Então, depois de avaliar todas essas informações, eu cheguei à conclusão de que o Nundu era o animal fantástico mais poderoso do mundo mágico. Só que depois de analisar com mais atenção, foi impossível não colocar a Fênix em primeiro lugar, por causa de todas as habilidades mágicas e poderes que ela tem, mas especialmente por causa da capacidade de se regenerar, inclusive podendo ressurgir até mesmo depois de receber o impacto de uma maldição da morte. A capacidade de ser imortal de forma natural é o que diferencia a Fênix de todos os outros animais fantásticos do mundo bruxo, e é por isso que ela é a primeira colocada na minha lista. E aí, meus bruxos, vocês já conheciam todas essas criaturas? Qual delas vocês teriam mais medo de enfrentar? E qual delas vocês acham a mais poderosa? Tem algum animal fantástico que não tá aqui nessa lista que vocês colocariam? Qual seria a lista de vocês? Deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Agora eu preciso fazer uma espécie de menção honrosa para as seguintes criaturas: a Acromântola, o Cavalo do Lago, o Capa, o Enrupente, o Arpel e o Pássaro Trovão. Esses animais fantásticos não entraram no meu top 10, mas eles também são extremamente poderosos. Saca só, agora eu tô falando diretamente para você que curte o trabalho que é feito aqui no Wizarding Bruno.
Se você realmente quer apoiar o canal e me ajudar a fazer o Wizarding Bruno a crescer aqui nessa plataforma, você vai fazer pelo menos uma dessas coisas. Pelo menos uma. Deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ou se tornar membro do canal. Você definitivamente não precisa fazer tudo isso de uma vez só, mas pelo menos uma dessas coisas você precisa fazer se realmente quiser apoiar o canal. E não se esqueça de espalhar a hashtag WizardingBruno por todos os lugares da internet. Me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox.